Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, povo de Deus? Bora lá? A pessoa tava sumida, né, gente? Estávamos sumidos, mas estamos de volta, né? E aí, como vocês estão? Acabando o mês de setembro, né? Hoje é dia 30 e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o capítulo 30. Nesse capítulo 30, ele vai falar muito a respeito da sabedoria, né? E ele vai mostrar pra gente que quanto mais a gente busca a sabedoria, mais o homem se percebe distante dessa sabedoria. Porque, na verdade, gente, só Deus é completamente sábio. E aí ele vai mostrar pra gente, por mais que a gente se esforce, né, com muita dificuldade, a gente vai alcançar a ver o brilho dessa sabedoria, né, que vai revelar para a humanidade, né, ela vai se revelar para nós através da sua palavra. E aí eu pergunto, como que a gente vai se tornar sábio se nós não ouvirmos ou buscarmos a palavra de Deus? Como que nós vamos nos tornar sábios se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não lê a palavra? Se durante o nosso dia a dia, vamos supor, Renata, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Mas a gente tem tanta informação, tem tanto podcast, tem tantos vídeos, né? Existem já vídeos, pessoas que já gravaram, já tem essa leitura. E a gente pode ouvir o áudio. Como que a gente vai se tornar sábio se a gente não se fiar, se a gente não fazer e buscar tudo que está na palavra? Não tem como, porque a sabedoria, ela é revelada a nós através da palavra. E aí ele vai terminar aqui com uma oração, né, que tem um pedido da atualidade nossa. O que é? A riqueza. O que é complicado com a riqueza? Não quer dizer que a gente não possa ser rico. O problema é que a riqueza é perigosa porque ela tende a vir a tomar o lugar de Deus. Na palavra fala, né? Não há como servir a dois senhores. Então, muitas vezes, quando a pessoa se torna muito rica, ela se esquece de observar os ensinamentos, ela se esquece de ser temente a Deus. Geralmente, né, isso não é sempre, mas muitas pessoas que se tornam ricas, elas acham que tudo aquilo é fruto do esforço dela e que nada disso tem a graça de Deus e que nada disso tem o dom de Deus. Quando a pessoa se torna muito rica e tudo é baseado no esforço dela, eu não sei se vocês já perceberam, já tiveram a graça de ver pessoas que muito ricas e que no final da vida decidem doar a sua riqueza. Ela começa a distribuir. Por quê? Porque só lá no final da vida é que ela percebeu o vazio que gerou isso. O tanto que ela não colocou a serviço do outro toda aquela riqueza. Então, ter dinheiro, né, ter condição é muito bom. Por quê? Porque ajuda a gente a ter uma vida mais tranquila, né? As nossas necessidades básicas, elas são cumpridas. E quando a sua necessidade básica é cumprida, é mais fácil você observar
temer a Deus, às vezes até ter fé. Porque, ao contrário da riqueza aqui, a extrema pobreza também é muito perigosa. Imagina todas essas pessoas que não têm condição, que sofrem, que às vezes não têm o mínimo, o básico. Por que será? Se essas pessoas oram e pedem a Deus, por que será que às vezes elas não obtêm a resposta de Deus? Né? A extrema pobreza também é perigosa, porque as pessoas podem vir a fazer coisas e não observar o mandamento de Deus justamente para suprir o básico para elas. Né? Tem muitas pessoas que roubam, não é justificar, mas é o desespero. Imagina você com crianças para alimentar, e se você está numa situação de extrema pobreza, é muito perigoso. Você pode vir a ofender a Deus quando você não tem o básico suprido. Então ele vai falar muito disso para a gente aqui nesse capítulo. E aí ele fala o seguinte, né? Qual a resposta que Deus está mostrando às pessoas que padecem de fome e infortúnio? Então, é complicado, né? Nem muito, nem pouco. Tudo no equilíbrio, né? Tudo, às vezes, equilíbrio. Aí ele está falando aqui também que a gente precisa realmente aumentar a nossa esperança, ter a instrução, buscar a sabedoria, para que a gente possa ter economia de vida. O que é economia de vida? Que a gente possa realmente viver na sua profunda essência, que a gente possa simplesmente observar a vida e não perder tempo com coisas que não nos elevam. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não nos levam a lugar algum, tá? Então vamos ver aqui algumas coisas que ele fala pra gente. Palavras de Agur, filho de Jasses, de Massa. Palavra desse homem. Gente, quando a gente ouve a palavra desse homem, olha o que ele começa a dizer. Eu me fatiguei por Deus. Estou esgotado por Deus. Eis-me entregue. Porque eu sou o mais insensato dos homens. Ou seja, ele não tem nada de bom senso, né? Não aprendi a sabedoria. Eu não conheci a ciência do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem determinou as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é provada, ou seja, toda a palavra de Deus é pura. É um escudo para quem se fia nela. Quem vive debaixo da palavra, quem vive sob as instruções, está protegido. Ela é como se fosse um escudo. Não acrescentes nada à sua palavra, para que ele não te corrija e sejas achado mentiroso. E aí ele começa sempre a fazer aqui, usando os números, tá? Ele vai usar muito o número 2, número 3, número 4. E aí ele fala, eu te peço duas coisas, não me negues ante minha morte. Afasta de mim falsidade e mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Concede-me o pão que é necessário, para que saciado eu não te renegue. Ou seja, quem é rico, está saciado, tem demais, acaba que renega a Deus, né? E não diga quem é o Senhor.
ou pobre, eu não te roube e não te profane o nome do meu Deus. Então, olha o que ele está falando. Eu não quero nem de mais e eu não quero nem de menos. Eu quero o suficiente, o necessário. Será que se a gente tiver o necessário, é o ideal? Quando fala que as pessoas muito ricas, né, se afastam ou não observam os mandamentos, ou às vezes se afastam de Deus, será que isso é verdade? Porque no fundo, o dinheiro, ele não muda as pessoas. O dinheiro, ele só potencializa quem a pessoa é. Se a pessoa tiver um coração temente a Deus, pode ter a quantidade que for de dinheiro, ela sempre vai colocar isso a serviço do outro. Então não é sobre o dinheiro, é sobre o coração da pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem um ditado que fala, né? Dá poder, que aí você vai conhecer realmente quem a pessoa é. E às vezes só numa situação dessas que a gente realmente conhece quem é o outro. Às vezes só numa situação dessas que a gente conhece quem somos nós mesmos. Às vezes nem a gente sabe realmente como é o nosso coração. Então eu convido, né, cada um de vocês, me convido, que a gente observe isso. Será que a gente já fez esse exercício? Será que a gente honra no pouco que a gente tem? Porque pode ser que a gente está orando a Deus, pedindo a Deus que nos dê mais condições. E aí na nossa oração a gente fala, e se eu tiver mais condições eu vou ajudar. Mas o princípio não está sendo cumprido às vezes, né? Porque se você não honra no pouco, você não vai honrar no muito. Muitas vezes Deus pode não estar ouvindo a sua oração porque você está deixando de honrar justamente no pouco. Então, a gente fica, porque se eu tivesse, não. Comece a fazer agora. Comece a trabalhar com o que você tem. Pode ser que você tenha uma moeda. Pode ser que você tenha só um talento. O que você está fazendo com esse talento? Coloque a serviço. Multiplique o seu talento. Porque quanto mais você fizer isso, mais Deus vai colocar sob os seus cuidados. Ele não vai aumentar o seu talento se você não colocar a serviço, se você não multiplicar. Se você simplesmente enterrar o seu talento, esquece. E é por isso que muitas vezes a gente está vivendo uma vida, a gente está passando pela vida. Porque a gente está fazendo o quê? Economizando vida. A gente está retendo. A gente está deixando de colocar a serviço do outro. O pouco que a gente vai conquistando. E tem uma história, né? Quando o povo estava com Moisés no deserto e ele fazia cair o maná do céu e era proibido guardar para o dia de amanhã. Se vocês nunca ouviram, depois eu convido vocês a lerem. Se eles guardassem
para o dia de amanhã. Ai, porque se vier a faltar, vamos guardar. No dia de amanhã estava podre, não dava para comer. Então, eu estou dizendo a vocês, não é que não pode ter reserva, não. Mas observe tudo aquilo que você quer, que você deseja. E se você quer e deseja realizar muitas coisas e não tem realizado, porque hoje você tem pouco, porque hoje você está esperando ter uma condição melhor, não é assim. Não viva de condição. Viva de decisão. Porque se você viver de condição, ele não vai aumentar os seus talentos. Esse é o princípio número 1 para Deus. Quanto mais você coloca a serviço, quanto mais você fizer, mais ele vai colocar para você administrar. Porque ele vai entender que você é um administrador do reino. Aí ele fala aqui também ele fala o seguinte: há uma raça cujos dentes são espadas e os maxilares facas para devorar os desvalidos da terra e os indigentes dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá. Ou seja, sempre a pessoa que pede, né? Aquela pessoa que vive de pedir, ela nunca realiza, ela só pede. Então, ela é chamada de sanguessuga. Há 3 coisas insaciáveis, 4 mesmo, que nunca dizem basta: a habitação dos mortos, o seio estéril, o solo que a água jamais sacia e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, de quem se recusa a obedecer à sua mãe, os corvos da torrente o arrebatarão, os filhos da águia o devorarão. Há 3 coisas que me são mistério, 4 mesmo que não compreendo: o vôo da águia no céu, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um navio em pleno mar e o caminho de um homem junto a uma jovem virgem. O que ele fala aqui, né, dessas 4 coisas que são um mistério? O voo da águia, né, como que ela se direciona? Como que ela não bate ninguém? Aonde que ela vai? O rastejar da cobra no rochedo, a navegação do rio, do navio no rio, em alto mar, e o caminho de uma jovem. Por quê, gente? Porque o caminho de uma jovem, quando ela se junta ao seu marido, é algo completamente incerto. Nós nunca sabemos no que vai dar, como que vai terminar. Quando você se casa, quando você se junta ao seu esposo, o caminho ali começa totalmente incerto. Porque depende de quê? Depende de que cada um seja e pratique cada vez mais a sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, você não consegue seguir adiante, levar o matrimônio. É algo dificílimo, a convivência. Mas eu estou falando é algo dificílimo, não é desanimando, não. É justamente o contrário. É para que vocês se capacitem. Não entrem num matrimônio, né? Depois as pessoas ficam assim: ai, porque perante a Bíblia não pode casar de novo. É pecado. Gente, não entrem num matrimônio achando que isso vai ser algo fácil. É extremamente desafiador. Mas é extremamente maravilhoso, grandioso, quando você consegue realmente observar e ter unidade de linguagem com o esposo ou a esposa que você escolheu. Quando vocês entram em unidade de linguagem, acabou.
Isso não é impossível, é totalmente possível. Porém, poucos conseguem viver dessa forma, estabelecer isso, né? Por diversas razões. E aqui, vamos fazer aqui essa reflexão que eu acho muito, muito inteligente da parte dele, que ele fala: há 4 animais pequenos que, entretanto, são sábios, muito sábios. As formigas, povo sem força que durante o verão preparam suas provisões. Os arganazes, povo sem poder que fazem sua habitação nos rochedos. Os gafanhotos, que não têm rei e avançam todos em um bando. E a lagartixa, que se pode pegar na mão e penetra nos palácios reais. Ou seja, como que é e como que a gente pode aprender com esses animais pequenos, principalmente com a formiga, né? O gafanhoto, por exemplo, ele não tem rei. E eles avançam em bando, ninguém tromba no outro, ninguém quer tomar o lugar do outro, e vai todo mundo tranquilo, em bando, sem ter confusão nenhuma. E aqui tem uma outra coisa que ele fala aqui, né? No finalzinho aqui ele fala: ó, se tiveres a asneira de elevar-te a ti mesmo, refletindo nisso depois, põe a mão à tua boca. Porque quem comprime o leite, tira dele a manteiga. Quem aperta o nariz, faz jorrar o sangue. Quem provoca a cólera, promove a disputa. O que ele está falando aqui, gente? Ande pela fé. A pior coisa que a gente pode saber e querer fazer, né? Que a gente pode fazer nessa vida, é ser tolo de querer buscar uma vida tranquila, sem discórdia e sem discussão. Por quê? Se você não comprime leite, você não vai tirar dele a manteiga. As situações que nos acontecem na vida é para que a gente possa ser forjado e que cada vez mais ele possa extrair o melhor de nós. Quem aperta o leite, tira dele a manteiga. Quem aperta o nariz, faz jorrar o sangue. Porém, quem provoca a cólera, promove a disputa. Então, vê bem onde você está investindo os seus esforços. O que você está procurando extrair de você mesmo. Esse é a mensagem final aqui do capítulo e que eu convido vocês a refletirem sobre isso nesse dia. Então, bora fazer a leitura desse capítulo com calma, tirar tudo aquilo que faz sentido, faz a sua oração durante o dia sobre aquilo que você aprendeu e não se esqueça, nós não estamos nessa vida para ter uma vida tranquila, para ter uma vida estável. A estabilidade, gente, não existe. Quando você está estável, você não se esforça, você não se desafia. E é através de cada desafio que você vai sendo forjado, que o melhor de nós é extraído. Não tem como. Não tem como ser e mostrar o melhor que a gente tem sem se colocar em novos desafios. Tá bom? Um beijo, que vocês tenham um lindo dia. Comenta, compartilha e amanhã a gente começa a nova sequência pro mês que vem. Combinado? Beijo, fica com Deus.